E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste dia 11 de maio de 2025, é o quarto domingo da Páscoa, mas é o dia em que grande parte do mundo celebra o Dia das Mães, né? Todavia estamos a uma quarta parte já do século 21 e todos nós sentimos e cremos que estamos exatamente nos tempos do fim da história humana como se conhece. Eu sempre tenho dito, estamos nos acréscimos, né? E nesses dias, quando faleceu o Papa argentino, foi em abril, né? Então já faz uns 15, 20 dias atrás, apareceu um autoproclamado, não sei, mas é um árabe, né? Muçulmano. Ontem eu prestei atenção, porque já tinha visto, não quis nem saber, e ontem prestei atenção, e o que me chamou a atenção foi o seu nome, Abdullah Hashem. Quando a gente escuta isso, passa batido, porque quem sabe o que significa Hashem? Ninguém. Mas eu sei o que significa Hashem, porque é como os judeus se mencionam a Deus, né? Ainda ontem no estudo bíblico estamos falando que se tiver um judeu messiânico, não sei o que, ele não escreve Deus com as quatro letras. Ele vai suprimir o E por um apóstrofe e fica D apóstrofe US. De tanta reverência que tem para o nome de Deus. Quando na verdade a reverência a Deus é na vida, não nas palavras. Deus não está tão interessado nessas palavras, e sim que a pessoa realmente creia nele, creia e siga fielmente os seus mandamentos, né? Enfim, e aí me chamou a atenção esse um indivíduo, como eu disse, um árabe com nacionalidade norte-americana, fala perfeitamente o inglês, certamente o árabe, não sei se fala o hebraico ou alguma outra língua, mas por esses lados do mundo eles falam essas línguas porque são muito parecidas entre si. Quem fala árabe não tem problema nenhum para falar o hebraico, porque é como passar do português ao espanhol, ou do espanhol para o português, né? Enfim, aqui nas leituras que nós temos feito, né? Hoje, domingo 11 de maio de 25, a perícope colocava o Salmo 23, o Senhor meu pastor. E aqui em João 10, os versículos 22, né? Em diante, o Senhor fala das suas ovelhas e de uns que não são as suas ovelhas, né? Especificamente no 26 ele responde aos judeus que o rodearam, perguntando-lhe: se tu és o Messias, fala logo se tu és o Messias. E o Senhor disse: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Versículo 25. Versículo 26. Mas vós não credes, porque quê? O próprio Senhor Jesus coloca a razão aqui. Porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. Quem vai crer em Jesus? Unicamente aquele que é a sua ovelha,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará na minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém as arrebata da minha mão e da mão do meu Pai. Isso na teologia reformada se chama a segurança eterna dos santos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso passar por tribulação, por provações, mas estou guardado na mão do Senhor. Mateus 24, versículos 11 a 13, onde nós encontramos o seguinte: surgirão, disse o Senhor Jesus, muitos, não alguns, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. Essa é a advertência que o Senhor deu aos seus discípulos quando eles fizeram a pergunta: dize-nos, versículo 13 de Mateus 24, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí ele fala, começando desde o versículo 4, a primeira coisa, a advertência do Senhor Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então o cristão tem que, falando em português, meio chulo, tem que ficar de olho vivo, olho aberto, porque ele pode ser enganado. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E por quê? Versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a alguns. Vão ser enganados? Não, enganarão a muitos. Versículo 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, isso é só o comecinho. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda não são as dores assim, não, esse é só o comecinho. Está bem claro que quando começou a nova guerra, mas nova guerra, sim. Índia e Paquistão, os dois países têm bomba atômica. A coisa feia aí. Se fosse a Bolívia e o Paraguai, nenhum deles tem bomba atômica, só tem fuzis, canhões, Essa guerra vai ser uma guerra assim de meter bala e deu. Lá não, lá é perigoso. Porque a Europa inteira está em polvorosa. Porque a Rússia tem bomba atômica. Não, mas a França também. Sim, mas uma guerrinha aí de balas de canhão e tal é uma coisa. Agora uma guerra de míssil atômico, aí estamos falando de outra questão. Não é a mesma coisa. Mas tudo isso é só o princípio das dores. E aí, no versículo 11 a 13, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, a maldade se multiplicará, o amor vai se esfriar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que eu queria falar hoje? Baseado especificamente em acautelai-vos que ninguém vos engane. Como o cristão pode fazer isso? Como o cristão pode se acautelar para que não seja enganado por ninguém? O cristão verdadeiro baseia sua fé no que ele
acha nas suas emoções. Não. Isso não é fé. Fé é unicamente crer no que está escrito. É preto no branco. Como eu estou me sentindo? São outros 500. Isso não entra aí. É o que está escrito. Eu posso estar triste, eu posso estar abatido, eu posso estar exultante de alegria por algum motivo banal até, mas isso não afeta o que está escrito. A fé é no que está escrito. O que diz a palavra de Deus? Isso é fé. Não eu acho, e eu acho com força, então isso é fé. Já viste como fulana tem fé? Olha, que fé tão forte, tão firme. Ela acredita piamente em qualquer bobagem. Isso é fé? Não. Fé é unicamente aquilo que está escrito. Isso se chama sola escritura. O cristão verdadeiro só baseia a sua fé no Senhor e na sua palavra. Versículo 27 de João 10, ouvem a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sola escritura, isso é sola escritura. A sola escritura é inspirada por Deus, somente permanece o que Deus colocou. Em Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de nosso Deus é a que permanece. Nós não precisamos de visões, sonhos, profecias, tradições humanas. Nós não precisamos de nada disso. E é justamente essas coisas, sonhos, visões, profecias, tradições, que levam a pessoa para longe da palavra de Deus. É só olhar aqui quantos somos e quantos nesses dias apareceu de um mês para cá, talvez, o profeta Miguel. Já viram, né? O profeta Mirim, um guri que nem o segundo grau terminou, aliás, largou a escola e por isso o conselho tutelar caiu em cima, né? E aí ele está vedado de se apresentar até que termine sua educação. Já ouviram falar dele? Então, ele fala a palavra de Deus, sim, menciona a palavra de Deus aqui, lá, pega um versículo, larga, mas as pessoas não estão acreditando nessa coisa, as pessoas estão acreditando nele. Estão acreditando. Todas as coisas que ele fala são barbaridades que esse guri fala. É um guri mesmo, um piazito. E tem assim de gente. Lotadas essas igrejas para ver esse profeta. As pessoas não se baseiam na palavra de Deus, se baseiam em visões, sonhos, profecias. É isso que acontece. Mas em 2 Timóteo, nós encontramos no capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É a escritura, somente a escritura. A advertência do Senhor Jesus foi exatamente contra essas coisas: visões, sonhos, profecias, tradições humanas, porque tudo isso leva ao engano religioso. Aí mesmo em Timóteo, capítulo 4, versículo 3, encontramos: porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Quem não vai suportar o ensinamento correto? O povo, a humanidade, as pessoas não vão querer o ensinamento correto. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não suportarão. Não é que não vão aceitar, é não suportarão, não aguentam a sã doutrina, não aguentam o que a palavra de Deus diz, então vão procurar gente que agrade aos seus ouvidos. Por isso essas entre aspas, igrejas tem 1.000, 2.000 pessoas assistindo. Mas nesse domingo que deveria ter 2.000 pessoas assistindo lá, a umas quantas quadras, ou na esquina seguinte, talvez, o profeta Miguel, um exemplo, está se apresentando, e esses 1.000, 2.000 que deveriam estar aqui, estão lotando aquela outra. Perceberam? É isso que acontece. Vão atrás. Vão atrás. A rejeição à palavra leva ao engano. Em Mateus 7, Evangelho de Mateus, no versículo 7, nós encontramos uma advertência do Senhor Jesus. A partir do versículo 22, Mateus 7, 22. Muitos me dirão, isto é o Senhor Jesus falando, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor chamou de iniquidade. Chamou a isso que eles estavam fazendo: pregar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus e expulsar demônios em nome de Jesus. Mas isso não é bom. O Senhor Jesus disse bem claramente: vocês praticam a iniquidade. Isso nos leva para 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, onde, depois de falar que o iníquo, o homem da tribulação, da injustiça, o homem do pecado, o homem da perdição, o anticristo, depois de dizer que ele se revelará com, versículo 9, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, o apóstolo coloca aqui, versículo 10 ao 12: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esses aqui, eles praticam a iniquidade. Aqui diz no versículo 12: tiveram prazer, se deleitaram. Aquilo que se fala em português, de maneira alterada na pronúncia, gostaram.
A gente fala assim para dar ênfase, que a pessoa está gostando, né? A pronúncia está errada, sabemos isso. Mas todo mundo utiliza esse tom de voz para mostrar, para dar ênfase na que a pessoa está gostando, está seguindo atrás daquilo que ela gosta, certo? Aqui diz, tiveram prazer na iniquidade. Lá em Mateus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pregação em nome de Jesus. Expulsão de demônios em nome de Jesus. E milagres em nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse, não, tudo isso é mentira. Não, Ele disse, tudo isso aí que vocês praticam, vocês quem? São pessoas, membros da igreja? Entre aspas, leigos? Não, esses são os líderes da igreja, os tais de pastores, os tais de bispos, os tais de apóstolos. Fazem isso. E naquele dia o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci, vocês praticam a iniquidade. E aqui temos outro grupo, o grupo das pessoas que rejeitaram a palavra, não querem nem saber o que a palavra diz. Elas gostam, elas têm prazer na iniquidade, vão atrás dessa pregação em nome de Jesus, expulsão de demônios em nome de Jesus e milagres em nome de Jesus. Vai se apresentar o apóstolo fulanão, essa igreja que tinha aqui, e segue a mesma linha, que tinha 1.000, 2.000 pessoas no próximo domingo por causa da apresentação do apóstolo fulanão lá naquela outra esquina, estão lotando naquela outra esquina, tem prazer nessas coisas. Seu prazer é na verdade? Não, rejeitaram, não amaram a verdade, não receberam amor à verdade. A rejeição à verdade bíblica leva ao engano. A Bíblia é suficiente. Em João 5:39, nós encontramos essa verdade. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas as pessoas querem examinar as Escrituras, querem ler? Não. Elas querem ouvir, mesmo que seja um piacito mijado, elas querem ouvir que ele teve uma revelação e que Deus falou com ele e que teve um sonho e que isto ou aquilo. Isso que as pessoas gostam. Não querem examinar nas Escrituras. Tiago 1:21. Nós deparamos com o versículo que diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Algo que é enxertado não é algo que nasceu nessa... Estamos falando de uma planta, né? Foi enxertado, foi colocado, vamos dizer, à força. E realmente é a força. Porque para enxertar um galho em uma planta que não é a sua natural, você tem que fazer um corte na planta que está sendo enxertada. Então é a força. Aqui, recebei com mansidão a palavra em vós. Aqui está falando de gente. Em vós enxertada. Mas se essa palavra de Deus enxertada, qual é o poder dela? A qual pode salvar as vossas almas. A palavra não nasceu comigo, eu não nasci com a palavra, essa tem que entrar em mim. E essa palavra de Deus tem um poder, que é salvar as nossas almas.
O poder da palavra de Deus é esse: salvar as almas. A palavra é, portanto, o único fundamento seguro. O único fundamento seguro. Vede que ninguém vos engane. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento é Cristo, revelado nas Escrituras. Examinais as Escrituras porque vocês acham que ela fala de mim, realmente ela fala de mim. É o que o Senhor Jesus disse, claramente. Mas as pessoas querem ouvir as Escrituras, as pessoas querem examinar as Escrituras. Não. Elas querem ouvir o que o fulaninho lá disse, porque é empolgante, seguindo as suas próprias concupiscências. Rejeitar as Escrituras é o caminho para a rejeição. Lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, no capítulo 4, Oséias capítulo 4, no versículo 6, encontramos: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu povo foi destruído, por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Mas, pastor, isso aqui é do Antigo Testamento, sim. Mas nós podemos aplicar perfeitamente. Tudo que de antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Como é que os membros de uma igreja vão saber coisas? Através das pregações, através dos ensinamentos bíblicos, os estudos bíblicos feitos por quem? Pelo pastor. E quando esse pastor rejeita a palavra de Deus, quando esse pastor não segue-o somente na Escritura, o só a Escritura, quando esse pastor rejeita a palavra de Deus, imediatamente as suas ovelhas, os membros, sofrem as consequências. Vão mirrando até murcharem por completo. Por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Não? Isso não acontece. Tristemente é o que acontece em todas as igrejas. Até as igrejas que nós consideramos, não, essa é uma igreja séria, né? Até nessas igrejas acontece essa desgraça do líder espiritual, de quem os membros deveriam aprender, ele simplesmente não transmite as coisas que ele deveria. Né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não nos vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aprendais de nós. O apóstolo Paulo coloca isso. Então esse é um padrão que o líder cristão deveria ter sempre. Como é que o membro vai aprender? Através de mim. Eu tenho essa obrigação. E o que acontece? De acordo com Oséias 4:6 que lemos, quando tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E por que lhe falta o conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento.
Qualquer coisa que me perguntam, vocês sabem disso, me conhecem há mais de 25, já são quantos anos? Desde 98, 25, 27... 27 anos, 27 a 28 anos. Eu lembro, naquela época, em 98, se levantava uma pessoa, colocava os braços aqui na cintura e eu quero saber a sua opinião. E eu sempre dizia, pastor não tem que ter opinião nenhuma, pastor tem que saber onde está na Bíblia, lembra? Não, eu quero saber o que o Senhor acha. E eu dizia, eu não tenho que achar nada, eu tenho que achar na Bíblia. E vocês sabem que sempre eu respondi, está escrito, podem ir lá, abra sua Bíblia. O que está escrito? Quantas pessoas ficaram assim bufando? Porque não gostaram do que eu acho? Não gostaram do que leram. Ficavam bufando feras porque não gostaram do que leram. Eu simplesmente disse, olha, abra sua Bíblia, tal coisa, livro tal, capítulo tal, versículo tal. O que diz? A reação. Não gostaram de mim? Não. Obviamente não podiam dizer, eu não gosto da Bíblia. Aí o que foi espalhado? Eu não gosto desse pastor. Eu nunca achei nada. Nunca dei. Não, na minha opinião, coisa nenhuma. Busque aí, abra assim, no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Leia. Então, somente quando toda a nossa vida, isto é um apelo aos cristãos, somente quando toda a nossa vida gira ao redor da doutrina da sola Escritura, somente Escritura, podemos começar a ser termos todos o mesmo parecer, a todos dizermos a mesma coisa, né? Se nós formos nos basear no que cada um acha, a igreja se esfacela. Por quê? A igreja é formada por homens e mulheres falhos. E se vamos nos basear no que cada um acha, cada um é um universo de achismos. 1 Coríntios 1:10. O apóstolo dizendo, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Como é que todos vamos dizer uma mesma coisa, se cada um acha coisas diferentes? Percebem? Que digais todos uma mesma coisa. Por isso que é tão necessário, por exemplo, os credos. A igreja cristã sustenta o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Isso é tudo o cristianismo? Não, isso é um mínimo. Um mínimo. O credo apostólico é o mínimo que qualquer um que se diz cristão tem que confessar e realmente crer. Se ele não crê em alguma parte desse mínimo, ele está fora, não é. Ele parece cristão, mas não é cristão. Porque, por exemplo, não crê na ressurreição da carne. Né? Parece cristão, mas não é. Porque ele acredita que Jesus não é o Filho gerado pela ação do Espírito Santo na Virgem Maria. Ele acredita que Jesus é Miguel. Tem seitas aí que acreditam nisso. Tem duas delas que concordam com essa crença. E uma terceira não acredita que Jesus é o Filho gerado pela ação do Espírito Santo
na Virgem Maria. Acreditam que é Adão, o marido de Eva, que virou Deus e em algum momento da história humana veio, coabitou com Maria e nasceu Jesus. O Jesus dessa seita é esse aí, filho de Adão com Maria. Que é só investigar. São as 3 seitas criadas nos Estados Unidos. As 2 acreditam que Jesus é Miguel e a outra acredita que Jesus é filho de Adão com Maria. As 3 seitas criadas nos Estados Unidos na metade do século XIX pela maçonaria. Pronto. Não, mas não acredito. Sim, está cheio. Lotado. Em todo o Brasil, em todas as cidades tem essas igrejas. Como vamos falar a mesma coisa? O mínimo, com os credos. Que digais todos a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Como é que vamos ser unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer se fechamos a Bíblia? Cada um vai sair, eu acho, e sai achando coisa por lá. O outro sai, não, eu acho, e sai achando coisas por outro lado. Não é um mesmo pensamento. Para termos nós unidade, para dizermos todos a mesma coisa, para termos essa união em um mesmo pensamento e um mesmo parecer, única e exclusivamente quando qualquer coisa nós abrimos a Escritura para analisar o que diz a Bíblia ao respeito. Este que apareceu aí, dizendo que ele está convocando todos os cristãos do mundo. Os cristãos estão errados, porque na verdade ele é o enviado. Já deveria acender assim todas as luzes vermelhas de qualquer cristão. E aí ele disse também, afirma claramente que os muçulmanos deveriam segui-lo, porque ele é o descendente de Maomé. E aí faz o apelo aos judeus, dizendo que ele quer ajudar a reconstruir o 3º templo. Aí começam a cair, que isso aí está parecendo com... está parecendo. Será que é? Não estou afirmando. Mas com toda certeza ele faz parte daqueles que muitos que virão e enganarão a muitos. Como nós podemos nos livrar do engano? Como nós podemos nos blindar nessa política moderna hoje, Nós aprendemos essa palavrinha. Está blindado. Como nós podemos nos blindar contra o engano? Isto nós encontramos em João 8, 30 a 32. Dizendo ele, o Senhor Jesus, estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Coloque para a sua vida, coloque para você mesmo. Se você permanecer no sola Escritura, verdadeiramente você é um cristão. Versículo 32: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós já podemos dizer que estamos assim formados? Não. Estamos apenas conhecendo um pouquinho tudo aquilo que nós sabemos. Isso é um pouquinho do muito que deveríamos saber. Que isso sempre nos mantenha humildes.
Tudo aquilo que eu sei da Bíblia é bem pouco em comparação ao todo que eu deveria saber. Mas para que isso aconteça, eu tenho que permanecer na palavra. E somente, unicamente, aquele que permanece na palavra é discípulo do Senhor Jesus. Terminando, capítulo 17 de João, versículo 17. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus pede por nós: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Somente a Escritura é a verdade. Sola Escritura veritas est. Guarde isso para si. Que Deus conceda a cada um de nós a graça de nós permanecermos única e exclusivamente na palavra de Deus. Única e exclusivamente na palavra de Deus. Sola Escritura é a verdade. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Guia-me, ó Deus, com puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença.